O louco, né? Aquele que sai pelo mundo confiante. Aqui, nossa, só arcano maior. O imperador, com tudo traçadinho, bonitinho, o mapa aqui perfeito, né? De onde ele tem que ir, ó. O louco e o imperador, né? Então você tá aí, andando pelo mundo, né? Não, eu estou entregue à espiritualidade. Eu estou aqui, ó. Mas eu não sei onde eu vou, estou me deixando ser levada pela espiritualidade. Será? Será que quem está te guiando não é o seu ego aqui? Porque esse imperador aqui está com uma cara de imperador do lado, digamos, negativo da coisa, né? Olha lá, o mapa. Né? Ele se guiando, né? Ele conduzindo. Outro arcano. Gente, ó, essa leitura tá poderosa. Que isso, outro arcano maior, um seguido do outro. Olha só. E a lua. E é exatamente o que eu tô falando pra vocês, a lua. Ó, a distorção. Ó, gente, olha isso aqui. Tá vendo aqui o gatinho, o tamanhozinho dele? Olha aqui como é que ele tá se vendo. Poderoso, grande. A pessoa aqui, ó. Ela se vê desse jeito. Não, estou entregue. Já estou aprendendo tudo, já aprendi tudo. De novo o alarme. Mas, de repente, se vê nesse lugar que não está nem de lá nem de cá e tem as frustrações, percebe que não cresceu. Não cresceu. Por quê, né? Porque corta o processo. Corta o movimento, porque é o processo que te ensina, não é o resultado. Quem busca resultado não vai chegar a lugar nenhum. Aí vem o 7 de copas, né, que fala de muitas escolhas. Aqui a dúvida, né? O que eu escolho, né? Ó, tanta coisa aqui, ó. Tanto de elixir, né? Ou seja, tanto de técnicas, o tanto de coisas que existem nesse mundo para fazer minha cura, né? Aí eu fico super em dúvida aqui, né? O que eu escolho? A cara aqui de quem tá vendendo. A pessoa tá demorando, com certeza, a escolher, né? Aí ela vai aqui direto no coração, né? O que será isso? Vamos ver? Outro arcano maior, o ego. O ego. Então aqui está falando de muita gente que está cortando o processo, achando que está já à frente, né? Por quê? Porque faz escolhas pautadas nas emoções e não na sabedoria. Sabedoria seria aqui o livro, né? Em relação a que pode ficar parecendo contraditório, mas é porque realmente os símbolos têm várias formas de se ver. E é aí que chega para nós a intuição, a orientação de como nós devemos ler, tá? Então, ora o coração vai falar do aspecto emocional, ora ele vai falar da conexão que ele tem com a sua essência. O livro, ora vai falar de sabedoria, ora vai falar de aspecto mental. Né? Então, são, digamos assim, as polaridades dos símbolos que a gente faz a leitura, tá ok? Então, vamos lá, ó. Escolhendo, por que eu digo que esse coração está falando de emoção? Como que eu sei, né? Porque aqui, logo em seguida, nós temos a carta do ego. Né? Fora a prática, a experiência e as intuições. E aqui o 8 de paus, tá? O 8 de paus, ele fala para nós de uma guerra interna, né? Uma necessidade de lutar contra algo que é difícil para nós de enfrentar. Tá vendo que ela está dentro de um furacão aqui? E aí os paus, né, estão voando aqui para tudo que é lado, né? E ela tentando ao máximo recuperar isso ou pegar, né? E isso aqui também me vem muito aqui agora, assim, né? Como se fosse porque paus representa a alma, né? O fogo interno. Me fala assim, né? Da pessoa estar nesse turbilhão e não percebe os seus dons, né? E as suas capacidades, ou tenta pegar os seus dons e as suas capacidades e não consegue. Muitas vezes fica com um único. E nesse um único, talvez ela até ache que já conseguiu alcançar muita coisa, porque realmente esses dons, essas capacidades, quando chegam na nossa vida, parece que a nossa vida mudou completamente e agora então a gente é outra pessoa e essa outra pessoa parece muito melhor do que a anterior. Sendo assim, eu já cheguei no final. É tipo isso, né, que a gente pensa. Mas não, nós temos ainda muitas outras capacidades a serem desenvolvidas. Você é muito mais do que você acha que é.
Por mais que você tenha alcançado já coisas muito boas e você já esteja num lugar muito bom, ainda existe muita coisa para ser alcançada, porque a sua alma, ela tem muitos e muitos dons que estão aí disponíveis para você, ó, recuperar nessa existência ainda, tá? Então, aqui eu vejo muito isso, reforçando tudo que eu venho dizendo, né? E aqui, como base da nossa leitura, aqui desse tarô aqui, né? Fala de dois de paus também, que está falando sobre clareza, olha que o fogo, né? Trazendo clareza na visão do futuro ou até na visão de si mesmo. Outra varinha aqui na mão dele, né? Aqui nós temos um outro redemoinhozinho, né? Aqui, a pessoa buscando enxergar, né? Buscando a clarividência. Então, o que eu estou entendendo, né? E muitas vezes, nessa jornada, por enxergar a si mesmo, por ter clareza de si mesmo e planejar, porque o 2 de paus fala de planejamento, esse planejamento que vem do plano espiritual, né? Ou seja, na necessidade de enxergar esse plano que você mesmo fez antes de encarnar, ou até antes de vir a primeira vez neste planeta, não é nem esta encarnação, em detrimento das anteriores, é a primeira vez que você veio neste planeta, buscando enxergar, né, este plano que você fez, do que você faria aqui. Você muitas vezes cria uma ansiedade, né, uma busca, uma necessidade muito grande de parecer que está se entregando, mas na verdade você está permitindo que o seu ego te conduza, né? Que você seja conduzido aqui as constelações, né? As constelações, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando foi criado as constelações para este planeta e a conexão com os nossos signos, né? Você nasceu de tal signo, eu também, e cada encarnação a gente vem numa determinada época e tem um determinado signo que fala muito da nossa personalidade. Quando isso foi criado, foi com a intenção de dar digamos assim, de dar a nós, né, que estamos aqui, uma certa forma de guiança, né, para a gente se autoconhecer em determinados aspectos, né? Isso foi algo projetado neste planeta 3D holográfico, né, como eu já disse para vocês que isso aqui é um jogo, né, uma holografia. Então, digamos assim, uma daquelas pedrinhas ali, né, daqueles cristais ali, de algo bom que você tem nesse jogo, né, mediante tantos desafios, você tem ali algo positivo para você, que é olhar para a sua personalidade através dos signos. Mas também fala para você de coisas que você pode ficar presa nisso, né? Então, quando você olha para aspectos de você mesmo e não consegue mudar, não consegue crescer naquilo, né? Você fica preso a esse giro, a essa constelação. Outra coisa que essa imagem também traz, ela fala de ancestralidade, né? Nós estamos falando aqui de constelação, nós estamos falando de coisas ancestrais. Né? Então, esse ser que vem aí, ó, com muitas informações ancestrais se jogando na vida, mas fica parado, né? Tá vendo que esse rei, esse imperador, né? Ele tá parado, né? Olhando para essa constelação, olhando para tudo ancestral que veio. Outra coisa que constelação aqui também traz para mim, né? As informações de situações do seu passado, de pactos e contratos, né? Até porque o... Como é que chama isso aqui? Esqueci o nome desse papel aqui. Ele fala de essa representação, né? Fala claramente de contratos, né? Contratos aqui, ó, é um papel escrito, né? Então esse contrato ele vem, ó, de gerações, de situações cósmicas. Né? Então aqui eu posso ver Guerra de Órion, né? Se não me engano aqui esse símbolo aqui, ó, esse do meio é Órion, se não me engano, tá? Eu acho que é, viu? Depois até vou confirmar, mas eu acho que é a imagem da constelação de Órion. Né? Então aqui está claramente, se não for, eu estou vendo desse jeito. Se eu estou vendo desse jeito, é porque essa informação está chegando aqui para mim. Né? Então, Guerra de Órion. Então você precisa olhar isso. Na Guerra de Órion, o que é que ficou ali, ó, preso, né, no seu passado? O que está te bloqueando? O que está te impedindo de avançar? Está preso aqui nesse lugar. Por isso que eu disse, na segunda-feira a gente faz a reintegração de alma, que vai tratar isso, e na terça, regressão. Então, se você quiser fazer também regressão, para você identificar, né? Você vai lá no âmago da coisa e vê, não vou ser eu que vou falar para você,
né? Isso aqui, ó, muito importante. E também esse mapa aqui de constelação fala para nós desse ciclo repetitivo, né? De 26 mil anos aí que a gente está nessa história, né? E de 13 mil desde a Atlântida para cá, repetindo os ciclos, né? Repetindo ciclos nessas situações, por exemplo, na Guerra de Órion. Tá? Então aqui está muito claro isso. E você se sente assim, ó, né? Fica iludido e começa então a querer cortar coisas. Mas nesse movimento você acaba continuando no mesmo ciclo, fazendo escolhas a partir do coração, que é as emoções, nesse caso, raiva, medo, tristeza, né? Tudo que você viveu aqui nesses pactos e contratos, e fica num redemoinho, né? No olho do furacão aqui, né? Um nome muito bom para essa conexão. Repetindo os seus erros do passado, não consegue sair desse lugar. Gente, essa leitura tá perfeita, né? Perfeita. E é isso que esse portal tá falando para nós. É exatamente isso que esse portal tá falando para nós. Para desbloquear essa visão sua aqui, você precisa se dedicar. Você precisa trabalhar bastante, tá? Trabalhar bastante. Vamos ver aqui? Começa aqui com a roda da vida.